Continuando com a nossa série A Noiva de Cristo, durante o mês de fevereiro. Sede vós santos, porque eu sou santo. É um versículo da Bíblia que fala do tema da nossa ministração. Na verdade, o verbo aqui, sede, é uma ordem, é um comando, não é um convite. Sede santos, porque eu sou santo. Pronto. Não é opcional. Eu acho que eu vou ser. Não, não é acho não. Para entrar no reino, sede santos como eu sou santo. É a condição. Foi Deus que estabeleceu. E é Ele quem opera isso. Porque se Ele dá a ordem, Ele opera. Porque não é o homem que opera isso. Pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. E ele está falando para crentes salvos. Ele não está falando para ímpio. Tá? A gente tem que saber olhar para a Bíblia com um olhar correto. Na forma do imperativo afirmativo, quando Deus diz para Abraão, sê tu uma bênção, é uma ordem, é um comando, é um decreto de Deus na vida de Abraão. Não é um palpite. E aqui Pedro, sede vós santos, como eu sou santo. Tem o mesmo paralelismo, ok? Segundo, hoje nós temos um passeio um pouco grande, tenha um pouco de paciência aí. A igreja de Cristo, corpo de Cristo, é a expressão viva da santidade de Deus. Uma árvore que Deus criou mostra a beleza, a inteligência do Criador, mas mostra a santidade dele? Quem mostra a santidade de Deus somos nós. Nós somos a evidência viva da santidade de Deus na terra. Ele chamou o homem, isso significa, eu separei vocês para mim, para o meu propósito, para o louvor da minha glória, para que vocês resplandeçam a glória, a minha glória, que é a glória da santidade. Veja bem, por onde que nós estamos entrando. Vivificados pelo Espírito de Deus, porque sem o novo nascimento não tem nem como, está fora. Ok? Eu estou sempre batendo nas mesmas coisas, porque princípios não mudam. Muda o pregador, mas o princípio continua. Vivemos para agradar a Deus. Como que eu posso agradar a Deus? Sendo santo como Ele é santo. Acabou. Eu sou como aquele que brilha, mas o brilho não é meu, o brilho é de Cristo na minha vida. Está entendendo? O homem não tem esse poder em si mesmo. Ele precisa da força, do braço forte do Senhor, que é o meu Espírito. Não por força nem por vontade, mas sim pelo meu Espírito. É assim que Deus estabeleceu o Espírito da nova aliança, e aí tem os versículos que eu nem vou citar, que falam dela. Ela é superior à antiga aliança. Lá cobria, agora tirou. É diferente a realidade. Lá o mediador ainda era uma promessa. Morreram na esperança da promessa. Mas nós não. O mediador já veio. Ele já veio e já pagou o preço. Ok? Então, é uma aliança superior. Não tem cabimento a gente voltar para trás, quando você tem coisa melhor. Jesus Cristo é melhor. Ele é a excelência de Deus na vida do homem. O Espírito da nova aliança é a revelação de que a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, é uma aliança do Espírito, não é da letra. É do Espírito. E aí a operação do Espírito Santo é no espírito do homem. É no coração dele, lá no homem interior. Por isso que ela é superior, porque a nova aliança muda a vida do homem, a velha não. A velha era uma questão de você andar pela promessa.
Mas a igreja não, a igreja já é o santuário vivo do Espírito de Deus. É muito melhor, ok? E letra pode virar religião, né? Aliás, o judaísmo virou isso. Letra, 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 letra. Ah, eu creio em Deus, como eu tenho ouvido aí de algumas pessoas. Ah, eu creio em Deus, mas em qual Deus você crê? Qual? O da tua mente? O do que você ouviu falar? Não, eu creio no Deus da Bíblia, a revelação de Deus para mim. É aqui que está a fonte da verdade, é aqui que está o padrão de Deus. Não é sei lá quem. O homem não produz nada que possa agradar a Deus, se ele não nascer de novo. É simples assim. Por isso que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Mas para nós é o poder de Deus, é o poder da salvação de Deus na nossa vida. Então é Bíblia e não conversa mole. Conversa mole não resolve nada. É Bíblia. Ele, Deus, nos capacitou. Isso fala de uma nova criação, viu? Para sermos, eu gosto dessa expressão, para sermos ministros de uma nova aliança. É isso que nós somos. Embaixadores de Cristo na terra, representando o reino, ok? Não da letra, que a letra não salva ninguém, mas do Espírito de Deus, porquanto a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Oh, meu Deus, que diferença de aliança! Quando você lê os 10 mandamentos, aquilo é uma paulada na tua cabeça, mostrando que você é pecador e que você merece ir para o inferno. É isso que a letra mostra. Ela expressa essa natureza ruim e maldita que eu tenho, que veio lá do jardim do Éden. Mas o Evangelho da graça de Deus, o amor de Cristo me constrange, Ele não me acusa, Ele simples mostra quem eu sou e qual a solução. A letra não. A letra é penalidade. Por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Na vida daqueles que creem, na vida daqueles que se arrependem. Em verdade vos digo, olha para vocês verem a situação. Entre os que de mulher nasceram, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Jesus falou, acabou, ninguém discute. Não tem. Mas aí ele fala, mas o menor na igreja é maior do que ele. Você é maior do que João Batista, o precursor do Messias. Oh, meu Deus, porque a aliança é superior. Nós temos que absorver a verdade desses princípios para mexer com a nossa vida. A igreja está muito letárgica, parece que tomou um tarja preta, né? E, ó, abobado. E o diabo, ó, sabe? Não, nós precisamos resgatar o que nós somos em Cristo. Não vem com a conversa não, nós somos a noiva custou o sangue de Cristo, não é qualquer coisa não. Não é não. E quando eu venho para a adoração, eu venho como uma noiva apaixonada, eu venho com tudo, segura, porque eu estou apaixonado por aquele que me comprou, porque eu estava escravo do pecado, condenado à morte eterna. Outro slide. Nós estamos só aquecendo. Já comentei sobre isso. A pastora tem falado tanto sobre isso, chamado a nossa atenção.
a natureza tríplice do homem. Porque se você não entender isso aqui, você não vai entender santidade, você não vai entender salvação, você não vai entender santificação. Você vai boiar e vai começar a falar como papagaio de pirata, de ouvir falar. Tá? Isso aqui é a base. A base para a gente entender o que é morte espiritual, o que é morte física, o que é separação de Deus, a gente entender a questão do pecado, a duplicidade no coração do homem, daquele que nasceu de novo, inclusive. Temos que entender isso aqui. Sem isso aqui a gente não anda. A dificuldade dos teólogos, quando eles não entendem isso aqui, aí começa a falar o que não deve. Porque você mistura a alma com o espírito e aí vira uma bagunça. Ok? Mas isso aqui é só para lembrar vocês. O próximo. A religiosidade é uma questão de aparência, mas a religião verdadeira de Cristo é uma religação, é comunhão, é relacionamento. A aparência é uma coisa que impressiona as pessoas que estão à sua volta. Mas são elas que te salvam? Não. Na verdade, nós devemos agradar a Deus, o juiz, sobre todas as coisas. Aquele que vai nos julgar. É esse que nós devemos agradar, e não a homens. Então, quando você fala da nova aliança, palavras que são chaves, como graça, santuário do Espírito Santo, tirar o pecado, são expressões que lá na antiga aliança você não vê. Adoração, Cristo morreu, ressuscitou, foi glorificado, assentou-se à direita de Deus Pai, e Ele vai voltar para buscar sua noiva. Esse é o período da nova aliança. Nova aliança que custou o sangue dele, derramado na cruz. E o véu já se rasgou há quase 2000 anos. O acesso à sala do trono foi liberado. A noiva entra na sala do trono a hora que quiser. Ok? Não é como no Velho Testamento, Yom Kippur, uma vez por ano, todo um ritual, senão não entra, só o sacerdote, só não sei quem. Você nunca consegue entrar, porque tem um véu lá, você não passa. É diferente, agora a barreira foi quebrada. Essa aliança é superior, porque custou a vida do mediador. Hebreus fala disso. Cristo já pagou o preço. A nova aliança é algo que Deus escreve no seu coração. A antiga não. Tá bom? Escrever lá dentro é algo tremendo que só o Espírito Santo pode fazer. E só faz isso na vida de quem nasce de novo. A nova aliança transforma a vida do crente. Se você nasceu de novo, se a boa árvore que é Cristo está na tua vida, o fruto do Espírito vai aparecer. Porque o próprio Deus falou que é assim que vai funcionar. E triste é a situação do crente carnal, que entra pela porta e estaciona. E não segue adiante. Ele vai ter prejuízo, né? Não só no tribunal de Cristo, mas na vida dele aqui na terra, e talvez até na eternidade, algumas consequências. Então presta atenção como essas coisas estão relacionadas. O último aqui para a gente encerrar esse assunto da nova aliança, o próximo. A escatologia da nova aliança, coisas básicas que vão acontecer dentro do escopo da nova aliança. Ressurreição dos crentes mortos, o ciclo da primeira ressurreição, mortos em Cristo, né? É disso que nós estamos falando. Transformação dos crentes vivos, nós, o que estivermos vivos por ocasião do arrebatamento, seremos transformados. É o único público que não vai conhecer a morte física. Vai direto dessa para melhor.
O arrebatamento da igreja, que é exclusivo para a igreja, nenhuma outra dispensação vai ter isso. O casamento da igreja também é exclusivo, por isso que nós estamos falando da noiva de Cristo, né? Aí tem a questão das bodas do Cordeiro e da ceia das bodas. A glorificação dos crentes da igreja de Cristo, ou seja, a primeira ressurreição que começa no arrebatamento. É lógico que Cristo são as primícias, mas nós seremos os primeiros. Tem alguém no céu com o corpo glorificado? Só Cristo. Ah, mas e aqueles que ressuscitaram com Ele? E que apareceram a muitos? Eu às vezes pensando, né? Esse pessoal não foi como Lázaro. Ressuscitou e voltou à vida natural. Porque a Bíblia não fala que eles ficaram, que eles estavam lá no cenáculo, orando, esperando o Pentecostes. Não fala. Eles simplesmente apareceram aos seus amigos e parentes e sumiram. E não é pouca gente. É as primícias na ressurreição de Cristo. Mas eu pergunto, eles já receberam o corpo glorificado? Não! Só Cristo recebeu até agora. Tem que esperar a noiva. Estão lá esperando. Então aguenta firme. Minha mãe está lá também, está esperando. Reinaremos com Ele e estaremos com Ele para sempre. Essa é a escatologia correta da dispensação da noiva ou da igreja. Tá bom? Outro, agora nós vamos entrar no nosso assunto. Santidade. Eu já falei 3 coisas: santidade, salvação e santificação. Você tem que tomar cuidado, você não pode misturar essas coisas, porque senão, daqui a pouco você começa a fazer confusão na doutrina da salvação. Aí tumultua. Santidade, só Deus é santo, ponto, acabou. Está aí os versículos. Tem mais alguém santo, além dele? Ele diz, não que eu conheça. Se ele não conhece, imagina eu, né? Então esse assunto eu nem vou desenvolver, porque só Deus é santo. Deus é a origem, Deus é a fonte da santidade. Não está no homem esse negócio, não está na criação esse negócio. Está em Deus e foi manifestada e revelada aos homens na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Ele é o mediador. Então esse assunto nós vamos passar para frente. Salvação, esse já dá um pouco, o próximo, esse já é um pouco mais complicado. Por quê? Calvinista, arminiano e blá, 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 vira uma confusão. E eu não posso me isentar de tomar uma posição. Não vou ser falso, não vou sair pela tangente, a gente tem que encarar os fatos como eles se apresentam, sem nenhum preconceito, tá? Então, você não pode julgar as pessoas só porque são calvinistas. Ah, calvinista é do demônio. Não, não é bem assim, calma, né? O hipercalvinismo e o calvinismo clássico, realmente, mas tem o calvinismo moderado de pessoas que são íntegras, pessoas que têm trabalhado para Cristo. Ok? Então a gente não pode sair atirando. Os arminianos, eles gostam de filosofar, mas eles são bons demais. Não tem coisa melhor do que você ler um livro de um arminiano. Ele fala, ele vai. Em vez de ir direto no assunto, ele prefere discursar. E eu já não sou dessa linha, nenhum dos dois. Eu olho para os dois, eu tenho vários livros deles lá na minha biblioteca, mas não me alinho com eles. Mas tem um outro grupo de fundamentalistas que são os ortodoxos, na minha opinião, que trabalham com a questão da segurança eterna.
não do ponto de vista calvinista, tá? Para a gente não misturar as bolas aqui. Só estou esclarecendo para vocês. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Está lá em Atos 16, 31. E tem várias passagens atestando esse tipo de coisa. Ok? Aí eu trouxe o texto de Romanos 3, 20, 29. Então ele mostra que nós somos salvos pela graça por meio da fé. A salvação é um dom de Deus, porque é um presente. Eu não consigo comprar a minha salvação, é impossível. O homem não tem essa capacidade, é Deus que dá. Só que só existe uma maneira de você tomar posse da salvação, pela fé. Porque senão você vai entrar com a questão do mérito, e aí você vai querer dividir a glória de Deus, e isso não funciona na salvação. Presta atenção no que eu estou falando, que aqui eu tenho que colocar o assunto já mais direto, sem ficar perdendo muito tempo. O homem não tem mérito nenhum na sua salvação, é graça. Graça é a palavra mais escandalosa que o homem pode enfrentar, que ele não consegue entender isso. O homem gosta de falar de mérito, de esforço, de disciplina, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, tá? Quem aqui que pode salvar-se a si mesmo? Fala para mim, quem? Nenhum de vocês, nem eu, nem ninguém. Então você tem que se alinhar com o que Deus te oferece. E Ele oferece o Evangelho da salvação, Ele oferece o sacrifício substituto de Cristo, e agora você tem que crer nisso. Se você não crê nisso, já enrosca. Aí é religiosidade. Segundo slide, sobre salvação, a duplicidade no coração do homem. Mas aqui eu quero chamar a atenção à duplicidade no coração do crente, daquele que nasceu de novo. Porque ao mesmo tempo que o meu espírito foi recriado, eu tenho uma carne. Está ali os dois. E você tem que trabalhar com esses dois, tá? A Bíblia diz claramente que aquele que é nascido de Deus não peca. É o espírito recriado, claro. Ué, nasceu de Deus para pecar, então Deus não sabe fazer as coisas. Não tem cabimento. Então os versículos aí. A natureza divina no crente não pode pecar, mas a pessoa do crente peca. Por quê? Por causa da alma, da carnalidade, da iniquidade que está ali. Aquele nascido de Deus não vive dominado pelo pecado. Não tem como o pecado dominar o espírito recriado. Mas a alma, há uma interferência o tempo todo na vida do cristão. Quem nasceu de novo, mesmo que tropece, se levanta. Porque o próprio Deus tem um compromisso de trabalhar a questão da segurança eterna, da salvação daquele que crê. Não tem. Pedro pisou na bola várias vezes. Se cada vez que Pedro pisasse na bola ele perdesse a salvação, Pedro teria que nascer quantas vezes? Só que Hebreus fala que é impossível. Então Pedro estaria no inferno. Então não tem lógica esse tipo de raciocínio, tá? O pecado do crente é uma questão da influência do mundo, mas a iniquidade está no coração, está na alma, porque senão não chama atenção. Né? O pecado ainda está nos meus membros, como diz Paulo lá em Romanos 7, ok? E enquanto nós estivermos neste corpo de carne, nós estaremos tropeçando diante de Deus. A hora que você receber o corpo glorificado, no ciclo da primeira ressurreição, ou no arrebatamento, o problema do pecado acaba na tua vida. Aí você vai receber um corpo glorificado e vai morar para sempre com o Senhor.
Como é que você ia morar com o Senhor com a carne? É impossível, a carne não entra no céu. A gente tem que começar a quebrar certos paradigmas da teologia aí, furada, que às vezes a gente recebe como influência, para a gente entender como que Deus opera as coisas, tá? É fato bíblico que o crente peca. Bom, fala para mim qual foi a última vez que você pecou, você deve saber. E que você ficou envergonhado, o Espírito Santo trouxe constrangimento ao teu coração, e você pediu perdão a Deus. Ok? Mas se qualquer pecado na tua vida cancelasse a tua salvação, para onde que você iria? Qual a esperança que você poderia ter? Começa a pensar sobre isso. Ok? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar para não cair na armadilha, no engano do diabo. Na verdade, o Espírito está pronto, você nasceu de novo. A semente divina foi plantada no teu espírito. Mas a carne, nesse corpo de matéria, no qual eu vivo, nesta dispensação, é fraca. É para vigiar a carne, para ela não tomar a dianteira. Isso é vigilância. O que é nascido da carne é carne. É coisa natural, não entra no céu e não agrada a Deus. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente não pensa nesses versículos e começa a falar aquilo que não deve por causa de uma teologia que está circulando por aí. Ok? Vamos em frente, porque o assunto é grande. Outro slide sobre salvação. Correção é para filhos. Se você é filho, você vai ser corrigido, claro. Tem pai, tem Senhor. Não é? Então você tem um espírito recriado e ao mesmo tempo uma alma. Na vida do crente, naquele que nasceu de novo. É uma briga. Um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Não é? Mas só que quem deve prevalecer por um exercício da minha vontade é o meu espírito, que é habitado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo. Então, olha bem a minha responsabilidade com relação à vontade, porque aí você desenvolve toda a natureza da nossa obediência de fé. Tá bom? Sede vós também santos em toda a vossa maneira. Sede é uma ordem. Vai exigir posicionamento e disciplina da minha vida. E estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Não é o espírito recriado que peca, é essa alma que gosta de ser a senhora da nossa vida, mas a nossa vida já tem Senhor. Tá bom? A eventualidade de pecar nunca é uma razão para se distrair do perigo do pecado, mas uma forte razão para vigiar. Por causa da tentação. Se não tivesse carne em nós, não tinha tentação. Para que não entremos em tentação. Então tem uma atração, tem uma concepção, tem uma consumação do pecado. São os processos, não é? Aquele, pois, não está aí, que pensa estar em pé, veja, cuide, tome cuidado, que não caia. Esse cuidado vem da minha prudência. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Deus corrige a filhos, aquele que nasceu de novo. Lá na vida do pecador, Deus vai trabalhar o arrependimento. Mas na minha vida, Deus trabalha a correção, a disciplina. A disciplina é para filhos. A gente tem que começar a entender a maneira como Deus trabalha. O próximo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Se você falar que eu posso perder a salvação, então você está dizendo que esse versículo é uma mentira que está na Bíblia.
Olha para você ver como é que fica a questão doutrinária. Tem gente que fala pela boca e nem para pensar no que está falando. Eu lhes dou a vida eterna. Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Jamais perecerão. Jamais, para mim, é uma expressão de segurança eterna. E ninguém vai tirar eles da minha mão, porque eu sou dono dele. Você está achando que é o diabo? Você está achando que é a carne? Você está achando que é o mundo? Não! Se você falar que eu posso perder a salvação, então você pode riscar esse versículo da Bíblia. Olha só como é que fica essa questão. Eu só estou provocando vocês, porque a gente às vezes lê a Bíblia sem discernimento do que o Senhor está falando. O crente salvo tem uma nova natureza gerada por Deus em Cristo. Ele nasceu de novo, é do Espírito, não é da carne. E aí existe uma batalha entre o Espírito recriado e a carne, que está nessa alma aí, que ainda não foi restaurada. Ela ainda está lá, ok? Que batalha contra o entendimento do Espírito Santo na minha vida. Claro, a carne se opõe, ela é alimentada por demônios, pelo o egocentrismo do coração humano. Antes de ser cristão, porque aqui eu trago só a essência do negócio, o salvo não tinha força nenhuma para dominar o pecado. Mas em Cristo, o cristão tem o que é necessário para dizer não. Agora, se tem crente falando sim para a carne, para o mundo e para o diabo, realmente, Deus precisa completar a obra na vida dele. Tá certo? Mas como? Como assim? O que você está querendo dizer? Vocês acham que salvação é processo? O cara começou a ser salvo. Eu, por exemplo, me converti em 1989, então a minha salvação está sendo trabalhada até hoje? É isso que a Bíblia diz? Claro que não. Salvo é salvo. Agora, santificação é outra coisa. É processo. Salvação não. Senão eu vou nascer de novo quantas vezes na vida? Toda vez que você pisa na bola, você pede perdão, você nasceu de novo? Mas que conversa é essa? A Bíblia não fala isso. Precisa tomar cuidado. A gente, às vezes, em teologia, a gente fala bobagem. Tá? Agora, santidade é desenvolvimento. Salvação não. É um ato único. Nasceu de novo. Porque salvação é coisa de Deus, não é coisa do homem, não é coisa da religião, não é processo. O desenvolvimento da salvação é processo, mas a salvação, o novo nascimento, não. Senão a gente vai entrar num discurso estranho, seja arminiano, seja calvinista, você se perde, aí você vai ficar confuso. E não é isso que a Bíblia fala claramente, tá bom? Nós precisamos tomar cuidado. A eventualidade de pecar nunca é uma razão para se distrair do pecado, mas uma forte razão para se santificar, para vigiar e estabelecer guarda na porta do teu coração. A tentação existe o tempo todo. A prostituta está lá fora, eu estou aqui. O que ela faz? O diabo, ele lança a isca. Ele lança a isca. Quem é que morde a isca? É o peixe, né? O tonto, né? Está entendendo? Então, tem os dois lados da questão que eu tenho que tomar cuidado. Isso é vigilância. Vigiar a porta do meu coração. E aí tem um versículo aí, que não está aí. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, tome cuidado, para que não caia. Aí é vigilância. Isso é santificação, tá? Que é processo. Tá bom? Porque senão a gente confunde salvação, novo nascimento com santificação. E não são as mesmas coisas. Muito bem, vamos para o próximo, que eu quero correr com esse negócio aqui. Salvação, o 4.
Você está no 5, eu estou no 4 ainda. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é que tira o novo salvo, que nasceu de novo da mão de Cristo? Fala para mim. Quem? O diabo? O diabo não está com nada. Ó, está na minha mão. Senão, como é que eu ia depositar a minha confiança em Cristo se Ele não consegue segurar a minha salvação? Mas que Senhor é esse, que não tem força para segurar as ovelhas? A ovelha é dele. A ovelha pode tropeçar, se encher de carrapicho, mas Ele corrige, porque a ovelha é dele, e Ele não solta, porque Ele é fiel. Entende? Agora, aquela ovelha vai crescer espiritualmente? Aí é outro ponto. Daí que vem a figura do crente carnal. O que é um crente carnal? Um cara que nasceu de novo e não cresceu. É isso. É criança, bebê na fé. O pecado na vida do crente salvo é uma eventualidade, porque se for hábito, então não nasceu de novo. Você tem que entender a diferença entre uma coisa e outra. Hábito significa uma coisa que eu faço rotineiramente. Aí eu tenho que duvidar se nasceu de novo. Mas tropeçar, todos nós tropeçamos. Seja pecado grande, seja pecado pequeno. Só que aquele que é movido pelo Espírito Santo se arrepende e pede perdão. Aquele que não é, ele simplesmente toca a vida. Veja a natureza das coisas, tá? Então, o que não acontece quando o crente salvo, que nasceu de novo, peca eventualmente? Olha a palavra que eu estou usando, eventualmente. É um acidente. O crente salvo não cessa de ser filho de Deus. Porque se você perder a sua salvação, então você está enrolado. Porque Hebreus capítulo 6 diz que é impossível nascer de novo. Então não tem saída. E aí eu não sei o que os teólogos como é que vai resolver esse imbróglio. É simples, a Bíblia você tem que encarar os fatos. O crente salvo não perde a vida eterna, porque se ele perder, como é que ele vai conseguir de novo? Se é uma obra do Espírito, como é que você tira o Espírito da vida de alguém? Quem é que pode tirar o Espírito Santo da vida de alguém? Se você foi comprado e o preço foi pago. Então começa a pensar, sabe? O desafio nosso aqui é começar a usar a inteligência. O crente salvo não perde a presença do Espírito Santo, ele pode entristecer. Entristecer o Espírito Santo, esfriar espiritualmente, mas eliminar o Espírito Santo do Espírito recriado, quem é que consegue fazer isso? Vocês têm que começar a questionar certas teologias que estão circulando por aí. Porque se você fala que eu posso perder, eu quero ver você conseguir de novo. Então você está simplesmente sem rumo, sem direção na vida, porque é impossível. Está em Hebreus capítulo 6. Então aí dá um nó na cabeça da igreja, a igreja se perde. Você vai ficar nascendo de novo quantas vezes? Eu já comentei aqui, um pastor pregando, todo orgulhoso, eu nasci de novo 17 vezes. Mas que conversa besta é essa? Não leu a Bíblia direito? E lá falando para as ovelhas, e tem ovelha que acredita, né? Esse que é o pior. O crente salvo não se torna desqualificado para ir para o céu, porque uma vez comprado é comprado. Quem vai arrebatar as ovelhas da minha mão? Diabo? A carne? Jamais. Você vai ser disciplinado, isso você vai. Você vai perder galardão, isso você vai. Mas arrancar da mão do Senhor? Senão o diabo seria maior do que Deus, e ele não é. Se pecados eventuais, que são da carne, anulasse a salvação, que é a justificação pela fé, então ninguém seria salvo, porque todo mundo peca. Aí você vai fazer uma listinha para mim, esse pecado aqui você não perde a salvação, mas esse aqui você perde.
Ué, mas que negócio é esse? Pecado é pecado. Vocês estão entendendo como? Próximo. É o 5. Graça não é por obras, trabalho, esforço, mas é por fé. Você tem que começar a entender esses conceitos para você entender o que é salvação. Senão o negócio vai ficar complicado, tá? Devemos atentar para essas duas verdades. Aquele que nasceu de novo não permanece caído, porque o Espírito Santo vai trabalhar, vai corrigir, vai disciplinar, e se for o caso, morte prematura e leva embora. É assim que funciona. Devemos atentar. Salvação é pela graça. Graça é graça. Nunca é merecida, não é trabalho, não é esforço. Salvação é por meio de Cristo, nunca é pelo homem. Quem pagou o preço foi Ele, eu apenas tenho que receber. Salvos pela graça, pela instrumentalidade da fé. A salvação é dom de Deus, mas a fé não. A fé é algo que todos nós podemos crer. Porque se você falar que fé é dom, então aí você é calvinista, porque Deus dá para um e não dá para outro. Aí eu não sei, aí você vai ter que resolver isso com Jesus. Porque não é isso que a Bíblia mostra. Vocês estão entendendo? Porque vai virando um negócio confuso na nossa mente, que a gente começa a não entender. O crente peca, o crente nascido de novo peca. Por isso que tem a questão do arrependimento, da confissão de pecados e tudo mais. Abraão pecou, Jacó pecou, Moisés pecou, Davi pecou e todos eles são salvos. Vocês estão entendendo? Porque se um pecado eliminasse a minha salvação, quem aqui? Não estaria mais ninguém aqui. Nós estamos na carne. A igreja ainda tem o problema da carne, e a carne é a pedra de tropeço na vida da igreja. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles estão incluídos entre os que têm fé verdadeira, porque eles creram numa promessa. Eles não creram na capacidade própria de ser salvo. Isso é graça, então você tem que depender do outro, que vai pagar o preço e que vai, pela sua fidelidade e poder, garantir a minha salvação. É Jesus quem garante isso, não sou eu. E é pelo Espírito, porque senão seria por obras, e não é. Eles tinham fé em Cristo. Lá no Velho Testamento, numa promessa, no Messias que viria e tudo mais. E por isso alcançaram testemunho válido diante de Deus, mesmo antes que a promessa viesse no tempo determinado, quando Jesus entra na história do homem e morre na cruz. É a fé, é o tipo de fé que realmente resolve o problema na nossa vida. Todos podem crer, mas a fé é de todos? São escolhas que você faz. A minha mãe pregou o evangelho para mim, eu nasci dentro de uma igreja praticamente, fiquei até os 17 anos na igreja metodista de Assis. E um dia eu me invoquei e saí da igreja. Aí, quando a minha vida estava ruim, isso em 1989, pelas mãos do pastor Pérez e da pastora Valdívia, eu vim a Cristo. Está entendendo? E quando Cristo entra na tua vida, Ele muda a tua vida. Mas tem que entrar. Ele entra e muda. Agora, Ele entra e não consegue dar 2 passos depois da porta, isso é carne, é um crente carnal. Cristo quer entrar e dominar a tua vida, toda a extensão da sua personalidade. Senhor, esse é o sentido do nome, tá? E por último, para a gente depois entrar no último tema,
Servo de quem? Que é o 6 aí. O que acontece quando o crente salvo peca? Quem aqui que não peca? Fala para mim, erga a mão. É na presença de Deus, não é na minha não. Todos nós pisamos na bola, não interessa quantos anos de crente você tem. Tem tanto crente ignorante que tem hora que eu falo, meu Deus, só pela graça. É pela graça mesmo. Não, pessoas teimosas, pessoas preguiçosas, pessoas que ficam sempre andando de carona, nunca se posiciona, faz parte, crente carnal. Tá? Para a pessoa que se diz crente, mas afaga o pecado no coração, essas verdades não têm nenhuma serventia. Porque será que ele foi salvo mesmo? Porque aquilo não incomoda. Se tal pessoa pode amar continuamente o pecado, isso se torna um hábito na vida dela, sem ter continuamente a mão pesada de Deus corrigindo-a, uma questão da consciência, da tristeza segundo Deus, é evidente que essa pessoa ainda está empacada. Ok? E essa pessoa não deve se iludir achando-se cristão. Eu sou crente, sou evangélico, sou pentecostal, sei lá como pode ser pentecostal sem nascer de novo, né? Porque o Pentecoste vem depois do novo nascimento. Não é? Senão fica esquisito esse negócio. Então o espírito da religiosidade é um espírito de engano. Vocês acham que isso não está na igreja? Claro que está. O diabo vai trabalhar com o cara que está caído na sarjeta, bêbado. Não, ele vai vir aqui. É aqui que ele vai trabalhar. O de lá já está perdido mesmo, na opinião dele, né? Deus segura eternamente os seus em Cristo, mas essa segurança não deve ocultar a verdade de que o pecado tem efeito tanto na vida terrena quanto na celestial. O crente que peca e que não pede perdão a Deus, ou ele vai entrar em disciplina ou ele vai entrar em morte prematura. Com Deus é assim que funciona. Não adianta a gente querer, arrependei-vos. Deus segura eternamente os seus em Cristo. Porque se Deus não conseguir segurar as ovelhas, então ele nem Deus é. Você precisa tomar cuidado. Mas essa segurança não deve ocultar a verdade de que o pecado tem efeito na sua vida terrena e espiritual. Tem consequências. O crente carnal, ele sofre as consequências de não avançar na sua vida espiritual. E lá no céu, vai perder galardão. Ok? Vocês se lembram daquela expressão, salvo como um tição, né? Não tinha nada, mãos vazias, não tinha nada para apresentar diante de Deus. Mas foi salvo. Está lá em Coríntios, é só ler lá. A comunhão com Deus é quebrada, o poder para ser um servo útil é corroído. Olha aí agora os propósitos. O seu testemunho é enfraquecido. Qual a autoridade que ele tem diante do diabo? Sua vida terá correção de Deus. Sujeira e utilidade. Deus vai ter que trabalhar as duas coisas. Santificação. Sua vida na terra pode ser ceifada prematuramente. Morre e vai para o céu antes que, sei lá, você faça mais besteira ainda. Quantas pessoas, quantos crentes têm morrido prematuramente? Porque não consegue se encaixar no que Deus quer fazer. É melhor levar. É ótimo, leva mesmo. Porque se você não é útil para apresentar frutos, é melhor que você não atrapalhe. Porque o crente carnal na igreja, ele só tumultua. A gente tem que ser sincero. Por isso que a gente tem que ter um espírito de arrependimento diante de Deus. Vamos entrar numa outra coisa chamada santificação, para a gente concluir o nosso estudo aqui, porque o nosso tempo está quase. Processo para quem já nasceu de novo. Eu falei
de santidade, eu falei de salvação e agora eu vou falar de santificação. Salvação é um momento, quando você entrega a sua vida para Cristo. Só Deus sabe quem nasceu de novo, eu não sei. Agora, santificação é um processo do Espírito na vida daquele que nasceu de novo. Tá bom? Porque senão a gente faz uma confusão e acaba não entendendo todo o assunto. A salvação trata da morte espiritual e da morte física. É algo no espírito do homem. Tá? A santificação trata com o caráter. Ok? Aí é alma, é na tua vida, é processo de crescimento, de purificação, de amadurecimento. Ainda assim, permanece nele, crente salvo, a natureza carnal. Todos vocês que nasceram de novo, verdadeiramente, têm a carne aí presente aí no coração. E se você não botar vigia na porta, ela toma conta. É igual Jezabel, tem que trazer com rédea curta. É importante entender que quando a Bíblia menciona pecados no plural, ela está falando de pecados pessoais cometidos. Pecados. São ações. Ou pensamentos e tudo mais. Mas pecado no singular fala da natureza adâmica presente em mim. Tá bom? Porque senão a gente começa a confundir as coisas. Santidade é mais do que moralidade. Porque se a moralidade não procede do Espírito, ela já está contaminada pelas concepções do homem. Ok? A moralidade é limitada porque as pessoas usam padrões diferentes para definir o que é moral e o que é imoral. Quem é que define? O homem? O homem não tem moral para definir essas coisas, essa que é a verdade. Só Deus pode dizer o que é e o que não é. Em contraste, a santidade é definida pela palavra de Deus. Não adulterarás. Aonde que está escrito isso? Qual Constituição? De Portugal? Da Grécia? Do Japão? Não, está na Bíblia. A palavra de Deus. Está lá. Está certo? Santidade é mais do que moralidade. Santidade é um estado do coração que é ordenado por Deus e é o que todo cristão precisa e deve buscar. Processo. Deus vai trabalhar o teu coração. Santificação gera isto. Santidade ao Senhor. Aquele que é adúltero, agora não é mais. Aquele que se prostituía, agora não mais. Isso é santificação, é processo. Mas é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Ok? Não há outra maneira de ser santo, a não ser sendo trabalhado pelo Espírito Santo na vida daquele que nasceu de novo. O Espírito Santo não consegue trabalhar isso na vida do ímpio. O ímpio tem que se converter, tem que nascer de novo. Aí ele trabalha. Então Deus fica trabalhando convencimento na vida do ímpio para que ele se arrependa e entregue a sua vida para Cristo. Senão não tem como. Ok? A gente tem que entender essas verdades espirituais, porque senão nós vamos cair na religiosidade. É obra do Espírito. Não é de nenhuma religião do homem ou algum método, alguma coisa que inventaram. E nós temos que trabalhar essa questão de discernir entre o que é santo e o que é profano. Qual é o padrão? Deus. É Ele que estabelece padrões, porque não é a filosofia do homem, não é a história humana, não é a cultura do homem que estabelece esses padrões, é o próprio Deus. Tá bom? Próximo. Um caráter para agradar a Deus.
o tipo de vida, piedade que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós, de quem? Do apóstolo, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. O apóstolo discipulando aquele grupo. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Essa é a vontade de Deus. Que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí é mudança de comportamento, aí é governo, aí é senhorio, ok? É o senhorio da palavra de Deus na nossa vida. Não adulterarás. Pronto, está escrito. A lei é espiritual. O problema é que na carne eu não consigo cumprir uma lei espiritual. Eu preciso nascer de novo, ser habitado pelo Espírito Santo, para mim poder cumprir o que Deus exige de mim, que é algo espiritual. Santificação na alma, virtudes do caráter santo, que é uma obra do Espírito Santo, e o padrão é Cristo, a semelhança de Cristo. É a vontade de Deus para os crentes salvos, é um processo que vai até o arrebatamento, não é de uma vez. A santificação é realizada pela graça de Deus mediante a fé, é algo espiritual. Você crê? Se você não crê, a coisa não anda, o processo não se mexe. Ok? O material primário utilizado é a palavra de Deus. É a espada de dois gumes, que vai separando o que é da carne e o que é do espírito. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Não é o homem que define aquilo que agrada a Deus, é a palavra de Deus, energizada pelo Espírito Santo, é que mostra para mim aquilo que agrada a Deus. O crente salvo é chamado a cooperar com Deus. Na santificação tem processo. E o processo é cooperativo. Na salvação não. Você simplesmente crê e tem seu nome inscrito no livro da vida. Por isso que não tem mérito na salvação. Mas na santificação tem. Por quê? Porque você vai receber galardão. Só a gente pescar, você vai perceber. Tá bom? Outro, o 3. O que é santificação da alma? Porque, na verdade, o novo nascimento é do Espírito, né? Mas a santificação é no Espírito, ele já é santo, então vai santificar o quê? Eu tenho uma opinião aí, vocês podem até discordar de mim, que o nosso espírito recriado cresce na revelação da infinitude de Deus. Isso é opinião minha, tá? Mas a alma precisa ser santificada, porque ela é problemática. Nessa dispensação do corpo aonde nós estamos. Processo de purificação e transformação interior do coração, que visa a busca pelo alinhamento com a santidade de Deus. Quem é o padrão? Cristo. Então a minha vida agora tem que ser moldada para ser conforme Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo no processo da santificação. A santificação da alma envolve renovação de pensamentos, atitudes, emoções, etc., etc., buscando a conformidade com o padrão que é Cristo, com os princípios e valores da palavra. Então aí envolve comportamento, testemunho de vida, caráter, autoridade e tudo mais. Veja bem o trabalho do Espírito Santo no processo da santificação. Uma prática de vida ao nível da nossa posição em Cristo. Você nasceu de novo e cadê os frutos? Quanto tempo leva
um pé de jaca para produzir um fruto? 20 anos. E quanto tempo leva para um crente salvo apresentar os frutos que agradam a Deus? A vida inteira. Até o arrebatamento vai ser assim. É isso. Tá, não precisa ficar inventando muita... Obrigado, viu, Toninho? Eu que sou agrônomo não sabia disso. Obrigado. Nós estamos no 3, né? Tá bom, porque senão eu me perco aqui. Uma prática de vida ao nível da nossa posição. Pô, você é salvo em Cristo, agora cadê os frutos? Os frutos da nova natureza que você recebeu de Deus através do novo nascimento. Isso é processo, gente. Salvação não, mas a santificação sim. Trazer segurança no exercício comissional. Como é que você vai trabalhar para Cristo sendo um crente carnal? Pensa bem. Não é? Porque aí a gente está falando, abençoado para abençoar, crescimento, utilidade, relevância espiritual, autoridade. Como é que você vai expulsar demônio, se o demônio brinca com a tua vida? Vocês estão entendendo? É crescimento, é processo, tá? Santificação, consagrar-se ou separar-se para um propósito sagrado, para o louvor da sua glória, útil para os propósitos do reino. Aí é trabalho. É a grande comissão. As bases: verdade, amor, fé, adoração, fome, sede de Deus, enchimento do Espírito, pastoreio, paternidade espiritual, congregar, etc, etc, etc. Aí são os frutos de um crente maduro, trabalhado pelo Espírito e produzindo para Deus. O último. O discípulo que não busca a santificação está em contradição com aquilo que afirma crer. Eu nasci de novo, mas continuo, né? Coerência entre posição e prática cristã. Você nasceu de novo? Cadê os frutos? Você nasceu de novo? Cadê os frutos? Os frutos são para Deus, não é para o homem, não. Essa é uma maneira prática da gente ver se o cara está salvo e se ele está em processo de crescimento. Cadê os frutos? Quando você chega num pé de manga, o que você procura? Sombra, talvez um galho para montar no seu nome, como é que é? Um balanço, né? Mas talvez o mais interessante é achar uma manga madura lá. Não é? Nasceu de novo e cadê os frutos? Faça uma reflexão na tua vida, olhando no espelho, perguntando para Deus: Senhor, eu nasci de novo, mas cadê os frutos? Me mostra. Aí Ele vai te mostrar: isso aqui está bom, isso aqui está mais ou menos, ó, isso aqui não presta. Com Deus é assim, pergunta que Ele responde. Mas o crente carnal, ele faz tudo para não olhar no espelho, né? Esse espelho espiritual, né? Esse ele corre, porque ele vai ser cobrado, claro, Deus cobra. Você não é filho? Você não foi inserido na videira verdadeira? Então, você agora é com Ele. Ok? Isso fala de maturidade, de crescimento. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. É aqui que a roda começa a enroscar. Eu sou de Cristo, o meu nome está inscrito no livro da vida, mas eu vivo como um crente carnal que não glorifica o Senhor que me comprou. Aí Deus tem que chamar mestre, pastor, para poder trabalhar a ovelha, porque o fruto não vem, não vai, o negócio está difícil, parece um parto de elefante. O crente nasceu de novo, ele já quer apresentar frutos, cheio do Espírito, uma vida de santidade ao Senhor,
pregando o evangelho em qualquer lugar, expulsando o demônio no nome de Cristo. Esse é o crente que foi salvo. Não aquele crente que fica sentado no último banco lá da igreja, se deixar ele se esconde atrás da cortina. Ué, que negócio é esse? Ele sai na rua, ele já sai pregando o evangelho. E se alguém perguntar, ele já tem a resposta na ponta da língua. Vergonha de Cristo, vergonha da igreja, vergonha de falar que é crente cheio do Espírito Santo, que ora em línguas, vergonha de falar de salvação. Que crente é esse? Afinal de contas, o que mais te impressiona? Cristo que está no trono olhando para você ou a opinião das pessoas? E a maior dificuldade de pregar o evangelho é para rico, né? Porque rico não gosta desse tipo de coisa. Não é? Jesus mesmo falou, olha, é mais fácil, né? Aquela história do camelo, né? Porque o rico é cheio de soberba. Porque tem um pouco de dinheiro, porque tem uma condição social, ele se acha muito bacana, beleza. Mas a hora que aparece um problema na vida dele, ele se desespera. Quando o dinheiro não consegue comprar a solução. Aí começa, né? Ok? Perseguir em busca da paz com todos e prosseguir em busca da santificação. Isso é processo. Vai durar até o arrebatamento. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí, esse versículo dá dor de cabeça. Se é processo, como é que eu não vou ver o Senhor? Nasceu ou não nasceu de novo? Eu posso perder a salvação ou não? Aí começa aquelas perguntas bestas, que a gente não sabe como responder. Se você não conhece a Bíblia. Eu fiquei anos em cima desse versículo aqui, Senhor, o que isso aqui quer dizer? Porque ninguém verá o Senhor, é perda da salvação, então encrencou, né? Porque eu também não sei como eu vou fazer com Hebreus 6. Sabe? Aí você começa a se enroscar na teologia e você fala, agora eu não sei, qual a solução disso aqui. Tá? Tendo cuidado de que ninguém se prive ou se afaste da graça de Deus. Você pode ser salvo e se afastar da graça, pode ou não pode? Você pode ser um cristão carnal, frio, mas salvo. Não está rendendo nada para Cristo, mas está salvo, né? Um dia você entregou sua vida para Ele, se realmente você fez isso. Agora, uma vez que eu entreguei a minha vida para Cristo, o Espírito Santo não vai bater em mim, não? Agora é propriedade de Cristo. Então ele tem que trabalhar, a responsabilidade comissional do Espírito Santo, trabalhar na vida da ovelha que foi comprada pelo sangue de Cristo. Ele tem responsabilidade para apresentar uma noiva diante de Cristo. E ele vai descer a lenha, você pode ter certeza. Por causa da responsabilidade comissional que ele tem. Ele vai ter que entregar uma noiva, não vai? Mas que noiva que o Espírito Santo vai entregar para Cristo? Toda lambona? Não, o Espírito Santo não faz isso. Você pode ter certeza. Tendo cuidado de que ninguém se prive, se afaste da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Hebreus. Buscar é uma iniciativa minha. Santidade ao Senhor. Eu quero isso na minha vida. Isso é do Espírito recriado, daquele que nasceu de novo. É uma fome, uma sede de Deus na minha vida. Eu não me contento em ser um crente xoxo, porque o Espírito Santo me incomoda, porque agora eu sou propriedade do Senhor. Mas se o cara não tem isso na vida dele, será que ele nasceu de novo? O Senhor luta pelos seus, você pode ter certeza. Prosseguir buscando é minha responsabilidade. Eu já atingi um nível bom de santidade. Pergunta para Jesus se ele está satisfeito. Talvez ele queira mais.
É inesgotável essa busca por santidade na nossa vida. Ver acesso à plenitude da herança, que fala de intimidade, de maturidade, e é para crente salvo. Essa é uma interpretação que eu estou dando do versículo. Você pode até não concordar comigo, sem nenhum problema, tá? Porque senão você vai entrar numa questão teológica complicada. Tá bom? Se você é salvo, você vai subir, ou não? Ou salvação é processo? Se salvação é processo, eu vou ter que mudar a teologia. Santificação é um processo, mas salvação não. O ladrão na cruz, qual o processo de salvação que teve na vida dele, de santificação teve na vida dele? Nenhum. Ele só creu. E Jesus falou o que para ele? Não, você vai reencarnar e vai vir de novo, que nós vamos ter que trabalhar a santidade na tua vida. Jesus não falou nada disso para ele. Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pronto, está resolvido. E não fui eu que falei, foi o Cristo que falou. Mas então, que santificação teve na vida dele? Praticamente nenhuma, né? Estava na cruz e ali morreu. Mas antes de morrer, ele teve uma atitude diferente do outro. Ele se humilhou diante de Cristo que estava sendo crucificado. Ele se humilhou e reconheceu: tu és o Cristo. Lembra-te de mim. Ah, aí mudou tudo. O outro não. O outro estava xingando, blasfemando e falando tudo quanto é coisa. Então veja bem, Jesus foi crucificado no meio de dois bandidos. E naquele processo, um se arrependeu, o outro não. Escolhas que nós temos que fazer na vida. Afastar-se da graça é uma ignorância e frieza espiritual. É o crente carnal. Está salvo, mas continua na beira da porta, se deixar até sai para fora. Só que o anjo não deixa ele sair, esse que é o problema. Os teólogos não conseguem entender isso. Entrou. Não sai mais. É igual um inferno. Se entrou, não tem como sair mais. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem nada disso. Entrou. Discípulo saudável, paz, pacificadores, perdão, andando em amor, exercendo influência na terra. Eu trouxe esses assuntos, que são assuntos teológicos bem complexos, que não é tão simples, mas que a gente precisa encarar. Entendeu? Porque a teologia, se tem um campo minado na igreja, é a teologia, gente. Você acha que o diabo vai trabalhar com o faxineiro que está recolhendo o lixo da igreja? Ele vai trabalhar com o cara que está aqui na frente pregando. É lógico. Tem voz, né? Tem microfone, fala, influencia, faz a cabeça de meio mundo. Só que a ovelha que está sentada na cadeira tem a obrigação diante de Deus de questionar o que é pregado aqui. Eu não acredito em qualquer conversa, não. E não precisa estar de terno para me influenciar, não. Tá bom? Então a gente tem que estar com certas coisas resolvidas na igreja. Às vezes a gente, né, pastor, a gente vê letras de músicas que não tem nada a ver com a Bíblia. Viu, Keila? Presta atenção. Eu vou ficar cantando uma coisa que não tem base? Tem que rever as letras. A nossa adoração tem que ser pura, na doutrina também, diante de Deus. Só cantar porque nós temos que cantar, porque a música é bonitinha, isso não quer dizer nada. A santidade procede daqui, ó, da palavra de Deus. Nós temos que conhecer esse negócio aqui, senão a gente é enganado pelos demônios, espíritos enganadores, trazendo heresia para dentro da igreja. Está entendendo?
E quando você vai discipular alguém, seja no grupo de amigos, seja evangelizando na rua, você vai evangelizar contando historinha mentirosa? Que edificação é essa? Aquilo que não procede da palavra, da verdade de Deus, é mentira, é engano. E eu não estou aqui para isso. Ah, mas o cara não vai aceitar. O problema não é meu, o problema é dele. Ele tem que ouvir, eu tenho que falar. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu falo aquilo que está de acordo com os princípios da doutrina bíblica. E ele tem que ter ouvido para reconhecer que é o Espírito de Deus que está falando com ele. Cada um tem a sua responsabilidade. E o assunto de salvação e santificação na igreja é tumultuado. Porque aí entra essas correntes teológicas e fica trazendo confusão. Entende? E a igreja, como noiva, não pode andar em confusão. Está certo que a responsabilidade de quem prega é muito grande, porque eu não posso pregar mentira, porque Deus vai queimar a minha língua. Esse é o problema de quem prega. Eu vou disciplinar você, porque você está falando aquilo que não condiz com a minha palavra. É disciplina, é o Senhor da igreja que vai fazer isso. Mas se eu não falo a verdade daqui de cima, a igreja anda em engano, anda em engano. Engano na minha vida não é bênção. Ok? Às vezes o negócio enrosca um pouco, fica meio complicado, mas é assim que nós temos que andar, na luz. Amém? O assunto é meio complicado, mas é assim que funciona. Tá? Nós precisamos crescer na revelação da palavra de Deus. Vamos colocar de pé? Erga sua mão para Deus e fala: Senhor, eu anseio pela verdade do Espírito que procede da tua boca. Eu não quero andar em mentira, em confusão doutrinária, teológica. Eu não quero ser enganado pela minha carne, nem por demônios. Eu quero a tua verdade pura e cristalina na minha vida. Pai, eu creio em Ti, eu confio em Ti. E eu sei que é pela Tua fidelidade, é pelo Teu poder que eu permaneço em pé na Tua presença. E eu também, Senhor, reconheço que se eu sou filho, eu preciso de correção. E eu anseio pela Tua correção na minha vida, trazendo maturidade na minha vida, trazendo consistência na minha vida, porque eu não quero envergonhar o Teu nome. E Pai, eu preciso da unção do Teu Espírito, aquela clareza de mente, de entendimento que eu preciso, para entender o poder da Tua palavra na minha boca. Pai, eu quero o entendimento revelado que vem do céu, não a doutrina que vem de homem, de uma religião, de uma denominação. Eu não estou preocupado com isso, eu quero a verdade que procede do trono. Essa verdade que o diabo não consegue paralisar. É essa verdade que eu quero influenciando a minha vida e através da minha vida influenciando pessoas e circunstâncias. Enquanto eu estiver vivo na terra, Senhor, eu quero estar envolvido na grande comissão, pregando o evangelho a toda criatura, operando sinais, prodígios e maravilhas em Teu nome. E, até lá, o Espírito Santo me assiste no meu trabalho, porque eu preciso dele. E um dia estaremos todos juntos no céu, celebrando o Teu grandioso nome. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus nos sustente na fé, que a graça do Senhor me capacite a ser um crente verdadeiro, e que o Espírito Santo me consagre cada vez mais
para ser útil na casa do Senhor. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.